Olá, gente. Meu nome é Reiner, professor de História, e nós vamos resolver algumas questões do vestibular. E eu queria começar pelo item 23, que diz o seguinte: no Brasil, a publicação do Ato Institucional número 5 marcou o incremento da repressão praticada pelo regime militar contra os seus opositores. A partir dessa data, houve aumento dos casos de tortura, desaparecimento e assassinato político. É um item certo. Ora, a ditadura militar, iniciada em 1964, com um golpe dado sobre o presidente João Goulart, ela desde o início foi repressora, mas foi sobretudo a partir do Ato Institucional número 5, editado pelos militares no dia 13 de dezembro do ano de 1968, que nós tivemos o fechamento ainda maior do regime militar no Brasil. E assim, aumentaram as prisões, pondo fim ao habeas corpus. O governo poderia prender, caçar, torturar qualquer um por qualquer motivo, sem dar as devidas explicações. E assim, nós temos desaparecimento de líderes políticos, de líderes do movimento estudantil e assim, vários assassinatos políticos. Enfim, o Ato Institucional número 5 torna a ditadura ainda mais fechada em si mesmo. Bom, vamos passar para o próximo item. Nós vamos agora resolver o item de número 83. Indo agora um pouco para a história geral, o item 83 nos diz o seguinte: no século XVI, o teólogo alemão Martinho Lutero iniciou a Reforma Protestante, que culminou com a cisão da cristandade ocidental e com o surgimento de diversas denominações cristãs que não se submetiam à autoridade papal. Uma das razões que motivaram Lutero a se indispor contra a ortodoxia católica foi a prática da venda de indulgências pela igreja. Martinho Lutero, monge agostiniano, era alguém de dentro da igreja, alguém que conhecia os trâmites religiosos e se decepcionou muito ao ver todos os desvios morais. Olha, mesmo antes dele, tiveram várias tentativas de reforma. Nós podemos citar John Hus, Jerônimo de Praga, que quase 100 anos antes da Reforma Protestante tentavam reformar a igreja, mas não tiveram sucesso. Martinho Lutero, em uma viagem a Roma, uma peregrinação a Roma, se decepciona com os desvios morais, com a venda de indulgências. Ele tenta comprar a salvação da alma de seu avô e se frustra com aquilo, pensando qual o meio de salvação. E estudando o livro de Romanos, ele chega a uma conclusão: de nada valiam os jejuns, as orações, as peregrinações, muito menos a compra do perdão. O perdão só poderia ser obtido por meio da fé. Assim, Martinho Lutero, ao pregar suas 95 teses contra a venda do perdão, contrapunha todas as ideias da igreja e criava um embate seríssimo, que culminaria na sua excomunhão. Lutero é expulso da igreja, e expulso não tem outro caminho a não ser fundar a sua própria igreja, a Igreja Luterana na Alemanha, com apoio dos príncipes alemães, o que proporcionaria o surgimento de outras vertentes protestantes no resto da Europa, que migrariam também para o resto do mundo. Bom, vamos então para o nosso último item. Nós vamos resolver agora o item de número 116. Ele diz assim: dentro do contexto histórico contemplado na narrativa, a cabanagem, a sabinada e a balaiada podem compor o quadro da agitação política, na linha 8 do texto, a que alude o narrador. Ora, o texto fala sobre o período regencial que vai de 1831 até 1840 no Brasil. Está entre o primeiro e o segundo reinado, entre o governo de Dom Pedro I, que abdica do trono, e antes ainda do segundo reinado, com o golpe da maioridade que coloca Dom Pedro II, o filho do primeiro, no poder. O período regencial é um dos períodos de maior instabilidade da política nacional. Dois grupos estavam brigando pelo poder, progressistas e regressistas, que mais tarde iriam se tornar os liberais e os conservadores, disputavam o poder
e tanta instabilidade se dava com o surgimento de inúmeras revoltas por todos os cantos do Brasil. Revoltas que ameaçavam a unidade nacional. Para tanto, o governo criou a Guarda Nacional, a fim de sufocar essas revoltas e manter a unidade do país. Foi, portanto, um dos períodos de maior instabilidade da política nacional, o maior surgimento de revoltas em um curto período de tempo. E o item cita 3 desses movimentos. Ele fala sobre a cabanagem, ocorrida no Pará, fala sobre a sabinada, ocorrida na Bahia, e ainda a balaiada, ocorrida no Maranhão. Poderíamos ainda citar em Salvador a revolta dos Malês, poderíamos citar a Revolução Farroupilha, ainda no Rio Grande do Sul, e tantas outras que borbulhavam no interior do país. É isso aí, gente. Espero que tenha tido uma boa prova. Obrigado.